O Expressão Nacional está de volta. O debate de hoje é sobre a PEC 300, a proposta de emenda à Constituição que cria o piso nacional para policiais e bombeiros. Chegou uma pergunta para o deputado delegado Valdir. Ele quer saber, o Ricardo Rocha também não menciona o Estado, se PM pode fazer bico. Se PM pode fazer bico. Infelizmente, hoje, com a situação que está, ela não está legalizada o bico. Mas no Brasil todo, o policial, para complementar o seu salário... É uma legislação estadual também? Não, não tem legislação. No Rio pode? Não tem legislação estadual. Não pode. Na verdade, a lei proíbe que se faça bico, porque você só pode ter só pode ter uma atividade profissional, você não pode ter duas. O policial você poderia ser professor, ser policial militar e professor. Mas uma questão que eu queria voltar respondendo já rapidamente... Seja policial ou bombeiro? Policial, bombeiro, policial civil, você só pode acumular uma carreira de policial militar e uma de professor. Porque os policiais e os bombeiros sempre dão entrevistas falando que dão aula de educação física, fazem bico em festa infantil, tirando foto, verdade, de palhaço. 77% da tropa faz bico, mesmo ilegalmente, para sobreviver. É uma questão de sobrevivência. A lei condena, mas em questão de sobrevivência, o bombeiro e o policial tem que lançar a mão disso para sobreviver. Ou faz o bico, ou faz essa atividade não legalizada, né, clandestina para sobreviver, para manter sua família, ou então ele morre de fome, ou então ele vira bandido, vai fazer assalto para sobreviver. Mas eu queria voltar àquela pergunta que foi feita ao consultor. Quanto vale a vida de um policial? É inestimável. Mas eu mandaria aqueles que são contra a PEC 300 perguntar para a mãe de um policial. Eu, quando delegado aqui do entorno de Brasília, uma mãe que hoje deve estar nos assistindo, mora aqui em Brasília, policial dela de 23 anos, no trabalho de investigativo em Planaltina de Goiás. Levou 3 tiros, morreu. Pergunte a essa mãe quanto vale a vida desse policial. E queria dizer mais, aproveitar, não tem desculpa para qualquer estado dizer que não vai pagar bem policial. O governo federal está doando para o Paraguai 240 milhões. São 240 milhões... para o país que esconde criminosos brasileiros, que traz para o Brasil 70% da maconha para viciar nossos jovens, que leva grande parte dos nossos veículos. Esse país merece uma doação de 240 milhões feito por esse governo que está aí? O brasileiro vai dar 50 bilhões, se não chegar 100 bilhões, para um fantasmagórico trem-bala. E os policiais que vão trabalhar nesses eventos? Então, eu acho uma covardia querer transferir, né? Dizer que, olha, meu estado tem muitos policiais e por isso eu não posso pagar bem. O Rio de Janeiro é o segundo PIB, né? Recebe pré-sal, recebe royalties do petróleo. E aí... É isso que eu queria perguntar para o Saxida, que é economista. Os royalties, eles não vão para, por exemplo, aumento salarial dos policiais, no caso do Rio de Janeiro ou das cidades dos estados litorâneos. Pela compreensão que eu tenho, isso não está sendo usado na segurança. Agora, eu gosto demais dos policiais e dos bombeiros para sugerir isso para eles. É uma roubada você querer vincular qualquer rendimento a royalties do pré-sal. Primeiro porque ninguém sabe que dinheiro é esse, quando vem, se vai ter. A verdade é que o governo Lula fez um grande marketing sobre isso, mas ninguém sabe exatamente se isso é viável, se não é, se vai vir esse dinheiro ou não. Golpe de campanha eleitoral. Aliás... malandragem de campanha eleitoral. Isso daí foi para ganhar a reeleição da Dilma. Então, eu acho que não é a melhor alternativa querer vincular... Qual seria, então? A melhor é simples. É ir para as ruas durante as campanhas e trazer a discussão da segurança pública. Ora, como eu falei, se você dá valor à segurança... Eu voto num governador que diz, eu vou aumentar o salário do policial para R$5 mil por mês. Um governador que falar isso vai ganhar o meu voto. E é isso que os governadores têm que fazer. A maneira de dizer, eu valorizo a segurança pública, é pagar bem o policial, é pagar bem o bombeiro, porque a novela fala mal de policial, a imprensa fala mal de policial, só que a hora que a gente está em perigo, meu amigo, é para a polícia que a gente liga. Então, eles têm que ser muito valorizados. A minha discordância da PEC 300 não está no salário, está no fato que, para mim, essa discussão tem que ser estadual e não em Brasília. E, nobre deputado, eu admiro muito sua posição, mas a discussão não pode ser assim. Os bons contra os maus, aquela que teve um filho morto e aquele que não teve. Veja, todo mundo aqui
tem filho, eu tenho filhos também. Eu te dou o direito de Então, resposta já, que a gente precisa diferente. conversar com o Fernando Rocha, que tem uma opinião sobre segurança pública. A gente, por exemplo, tem o Juliano Spadari, que também não menciona o Estado. Ele quer saber, ele tem uma dúvida que é talvez jurídica ou em relação aos procedimentos internos aqui no Congresso Nacional. Ele quer saber, inspirado na questão dos royalties do petróleo, se existe a necessidade de vincular o aumento aos policiais e bombeiros a alguma estimativa de receita. Sim, você tem que ter uma estimativa para jogar com o orçamento, né, isso do ano subsequente. Né, isso aí é sem sombra de dúvida. Né? Você não faz despesas sem ter previsão anterior em orçamento. Então, independe de royalties, de como que será alimentado o orçamento do ente político. Quer dizer, a PEC 300, ela propõe um gasto adicional, mas ela não diz de onde vem o dinheiro? Vai ter que sair do... Há uma ideia que será criado um fundo, não é isso, pela União, né, que vai ajudar, né, as polícias ou os governos... Mas de onde viria o dinheiro para esse fundo? Não há uma definição ainda. Né? Tudo isso está para ser regulado por lei, né, num segundo momento, após a aprovação da proposta de emenda à Constituição. Quer dizer, há esse espírito. No próprio corpo do texto da PEC 300 não há de onde viria o dinheiro. Se fala do fundo, né, que a União terá esse fundo para alimentar os estados, auxiliar o Estado no pagamento das suas polícias, né, mas não estabelece ainda, né, como que esse fundo será alimentado. Fernando Rocha, especialista em segurança pública e consultor legislativo da Câmara dos Deputados, eu agradeço muito a sua participação aqui no Expressão Nacional. Uma boa noite. Quero dar o direito de resposta, então, para o deputado em relação ao Saxida. Todos querem o bem do Brasil, né? Não é simples. Algumas pessoas têm cabeça oca e podem não ter entendido o que eu quis mencionar. O que eu quis dizer? Quis dizer que a minha colocação foi o seguinte, que o policial é a única pessoa que sai de casa sem saber que volta vivo. O professor vai fazer acontecer isso? O médico vai acontecer isso? O economista vai acontecer isso? Não, não acontece isso. O policial é o único que sai de casa e não sabe se volta vivo. Eu quis dar o exemplo, eu dei o exemplo aqui, que eu tive uma situação própria apenas para ilustrar que o policial é o único que coloca a sua vida em risco em defesa da sociedade e demonstrar que isso não tem valor. Aproveitando que você colocou o piso ali, vocês deveriam trazer aqui os governadores de Goiás e de Sergipe, que pagam os melhores pisos, e trazer em contrapartida o governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, né? PMDB e PT, e lá em cima PSDB e Sergipe. Qual a mágica, né? Qual o diferencial, né, que eles conseguem fazer? Eu acho que deveriam colocar os 4 aqui para eles dizer, e trazer do lado aqui a presidente Dilma, no meio a presidente Dilma, né? Para a gente poder conversar com eles, para eles poderem dar dignidade ao policial brasileiro. E o que a gente pede é só dignidade. Dignidade. O telespectador Assis de Souza, de Mato Grosso, diz que no Mato Grosso o policial entra com o ensino médio e morre do mesmo jeito que entrou, estagnado. Palavras dele. Ele pergunta se existe alguma política que o governador possa tomar, se é uma iniciativa individual de cada governador, como o deputado estava falando aqui. E a pergunta é para o Fernando Almansa. Com certeza, cada polícia militar tem as suas regras, tem as suas normas. Já está em andamento um entendimento de se pedir o nível superior nas corporações, polícia militar e bombeiro militar. Mas como exigir um nível superior pagando esses salários aí que, na verdade, nem de nível fundamental, R$ 950. Então é um choque, uma contradição, né? Mas lembrando, pegando o gancho que o especialista falou, o Ministério do Planejamento, não sei de onde tirou um estudo, a gente até gostaria de perguntar ao ministro para ele apresentar esse estudo, porque eles falaram que a PEC custaria 40 bilhões, 43 bilhões. Se na PEC 300 não há estipulado um piso, nós não temos esse valor. Como vão fazer esse estudo em cima disso? Então, a história é essa, já é uma dúvida minha, de piso temporário.
até que a PEC 300 seja finalmente aprovada, se for. Existe isso? Na verdade, na lei estipula que a União tem 180 dias para estipular esse valor desse piso. E o entendimento foi 3.500 para o salário inicial do praça e R$ 7.000 para o salário inicial do oficial, até que o governo mandasse uma lei complementar estipulando esses valores definitivos. Agora tem um telespectador, Elias Neto, ele quer saber como é que o estado de Sergipe pode pagar R$ 3.200 a um PM e os estados mais ricos não podem pagar. Quem se habilita a responder? É aquilo que a gente comentou desde o início, né? O governador, o governador do estado não dá valor aos homens que fazem a segurança pública do estado. Então, eu acredito que esse é o caminho, é um mau gestor público. Isso é consenso aqui, que é uma iniciativa individual dos governadores? Eu acho que é o seguinte, tem uma base. O que o Estado deve fazer? E pagar bem saúde, educação e segurança. Esses são os pilares de qualquer governo. E mais, eu acho que a PEC 300 a gente deveria até avançar. Né? Deveria até avançar. Nós deveríamos estar cobrando produtividade em resultados. Deveríamos cobrar, né, resultados, cobrar corregedorias mais fortes. Então, eu acho que esse seria o caminho também para a gente tentar minimizar quaisquer atos ilícitos que venham a ser praticados por essas instituições. Uma pergunta para o economista Diana Verena Viana, ela que é da Bahia. Ela diz que pode ser que haja uma guerra civil se as coisas continuarem assim. Pergunta a sua opinião. O Brasil já está numa guerra civil, né? Quando você mata 50 mil pessoas por ano decorrente de violência, isso é nitidamente guerra civil. O Brasil deve ter um dos índices de criminalidade mais altos do mundo. Aqui no entorno, por exemplo, de Brasília, morrem 75 pessoas a cada 100 mil habitantes. Só Honduras mata mais que o entorno de Brasília. Então, decisões têm que ser feitas. E como o próprio deputado falou, a questão é a nível estadual. Falta vontade é a nível estadual. Então, nós temos que manter a discussão num nível intelectualmente muito alto para entender todo mundo quer o bem do país. A questão é como fazer isso. A minha visão não é por Brasília. A visão para fazer isso é estado a estado. Cada governador, como o deputado lembrou bem, deve ser chamado aqui e dizer, se você dá valor para a segurança, como é que você está pagando R$1.000 por mês para um soldado? E os governadores têm grande influência sobre as bancadas estaduais. Acho que uma coisa que nós precisamos esquecer daqui. Qual o percentual de impostos arrecadados pela União? 35% do PIB. 35% do PIB. Qual o valor arrecadado pelos estados? Então, você pega a diferença. Então, quem tem a chave do cofre é o governo federal. Você não tem como fazer política de segurança pública apenas estadualizada. Quero pedir para o nosso diretor, vou interromper, porque eu quero introduzir uma pergunta de São Paulo e o nosso tempo está quase no finalzinho. Diretor, coloca para a gente aqui aquela arte com os salários nos estados, por favor. A gente está aqui com São Paulo, R$2.000, e o telespectador Anselmo, de São Paulo, ele pergunta por que o estado de São Paulo não paga o salário dos policiais do estado do Rio de Janeiro, que paga R$1.000, ou seja, São Paulo paga quase o dobro do estado do Rio de Janeiro. É para o nosso especialista em segurança pública. Na verdade, que a gente tem que olhar para essa tela aí e ver Sergipe. Sergipe é um estado considerado pobre, é um estado pequeno e tem um contingente em relação ao tamanho razoável, tem 9.000 policiais. E como lá se consegue pagar 3.200 um salário de um policial e no Rio de Janeiro não tem essa E é o governo do PT. E Piauí paga mais que Rio de Janeiro também. Não, Rio de Janeiro é lá embaixo, não tem condição. Qual que é a explicação? E nós estamos criando uma bolha. É porque é muita gente, é porque não é prioridade mesmo, não há dinheiro? Não é prioridade, porque a desculpa de ter uma tropa grande, a tropa é grande devido à necessidade. Rio de Janeiro está um caos na área de segurança. E não vai ser o PP que vai dar jeito. Não é só o Rio de Janeiro, não. Não, nós estamos citando o Rio de Janeiro. Na verdade, o Brasil está em uma convulsão social, mas aquela questão que ela falou da guerra civil é que nós estamos criando uma bolha nas forças policiais. Esse ano, por exemplo, nós tivemos 5 estados que tiveram paralisação, problema com policial, civil, militar. Então, a PEC 300, parada aqui no Congresso, ela vai representar uma perda para a sociedade nos estados.
São os estados que estão começando a brigar diretamente com os governadores. Uma outra pergunta do Rildo Alves de Souza, da Paraíba, ele que participa sempre do nosso programa, ele diz que é ridículo R$ 1.000 para um policial, sendo que esse é o salário, muitas vezes, de um estagiário. Eu queria convidar o governador Sérgio Cabral para tentar viver com R$ 950, subir a favela com R$ 950. Ele não precisa, ele anda de helicóptero, avião, tem carro particular, mora em condomínio fechado, ele não precisa de bombeiro, né? Interrogação, ele não precisa de policial militar, interrogação, quem faz a segurança pessoal dele? Deixando essas interrogações, acho que ele não precisa desses profissionais, interrogação, não precisa da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mais uma interrogação, ele nos responda, né? Mas a questão principal e urgente é que essa casa, a Câmara dos Deputados, tem que tomar uma posição e pôr em andamento a PEC 300. Não é mais aceitável que nós continuamos a protelar. Agora vem essa comissão que, na verdade, é feita só para jogar uma água fria na conversa. E nós precisamos tomar uma atitude, senão, infelizmente, vai acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro, isso vai espalhar pelo país inteiro. Saxida, uma pergunta de Cícero Lima, do Ceará. Ele diz que escutou a sua ideia de que os salários devem ser estaduais, a política deve ser estadual e não nacional para policiais e bombeiros. Ele tem a seguinte sugestão e pergunta a sua opinião se é factível do ponto de vista econômico. Um piso de R$ 2.500 e o governo estadual ofereça um adicional para os profissionais para cada estado. Isso é muito parecido com a PEC 300, mas o problema todo é que você está pegando está centralizando quase tudo em Brasília. Amanhã ou depois você vai dar um reajuste para policial e bombeiro em Brasília, esse reajuste vai impactar no Brasil inteiro. Não tem nenhuma relação será mais. que a realidade... Já foi desvinculado já. Brasília é uma coisa. Mas será que a realidade de Brasília reflete a realidade do Piauí? Será que a realidade do Piauí reflete a realidade de São Paulo? Então, a questão da segurança é uma questão que é estadual. Eu concordo que o combate ao crime é nacional. Mas é por isso que você tem Polícia Federal, é por isso que você tem Polícia de Fronteira. Agora, salário de policial é questão nitidamente de governador do estado. E de maneira alguma eu estou dizendo que o policial ganha bem, ele ganha mal e tem que ganhar mais. Acho 3.500 pouco, porque quem coloca a sua vida em risco merece ganhar muito mais. Agora, essa decisão tem que ser dada da população local. Em quem eu vou votar? Eu vou votar em quem for no programa eleitoral e falar, eu vou pagar R$ 5.000 por mês para policial. Esse cara vai ter meu voto. Na minha opinião, a gente não pode esperar mais uma eleição. A criminalidade aqui em Brasília, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal, bombeiros, fazem um serviço de segurança pública diferente do restante do país? Sim ou não? Não. O salário aqui do Distrito Federal é pago por quem? Por cofre de quem? Da União. Então é sacanagem. Por que um ente federado é privilegiado em relação aos demais? E mais, aproveitar a grande audiência do programa e dizer o seguinte, nós demos um prazo ao presidente da casa até o dia 5 de julho para votação, uma resposta a respeito da PEC 300. Se não tiver dia 5, nós vamos ter as lideranças das polícias militares, civis, dos estados, bombeiros aqui. E existe uma possibilidade de uma greve nacional, uma paralisação nacional. E avisar aos policiais... 5 de julho, antes do recesso parlamentar. Antes do recesso. Avisar aos policiais brasileiros nacionais, né? Cruzem os braços, porque só assim, né? Talvez a sociedade, talvez os gestores públicos vão saber o seu valor. E avisar aos policiais brasileiros, hoje, quem não quer a votação da PEC 300, até para essa comissão, só falta até para essa comissão, abre aspas, só falta representante do PT. Quem não quer a votação é Ideli Salvati, é a presidente Dilma, é o partido do PT. A mesma presidente que se comprometeu com os policiais em São Paulo de aprovar a PEC 300. Ela afirmou isso na companhia do ex-presidente Lula. Eu não estou falando, tem gravação disso. Eu estou no finalzinho do programa, por isso tenho que interromper. Eu vou colocar um questionamento do César Arndt para quem quiser participar e a gente encerra o programa por hoje. Ele diz o seguinte, ele é policial e ele diz que mora em área de risco por não ter situação para dar melhor condição aos seus familiares. Sabendo dessa situação, os policiais procuram ter o segundo emprego, que é ilegal, muitas vezes trabalhando como milicianos e outros trabalhando nos famosos bicos e sem carteira assinada. E que isso vai continuar. Com certeza, vai continuar. Infelizmente, uma situação mais grave, né? Ele tem que deixar a família dele sozinha,
À noite ele deveria estar com os filhos dele, dando atenção para os filhos dele, para a esposa dele. Ele podia estar fazendo um curso de preparação. E o que ele tem que fazer? Tem que fazer bico. E mais grave ainda, né? Nós tivemos casos em Goiânia, temos casos no Brasil todo, policiais que estão fazendo bico e morrem. Morrem por quê? Porque são 2, 3, 4 criminosos. Ele está cansado, estressado do dia estafante, né? E outro detalhe, que vocês têm um outro programa para fazer, o número de suicídio entre policiais. Não existe outra atividade no Brasil que exista tantos profissionais afastados por estresse, por problemas mentais, por alcoolismo, por uso de drogas. Não existe outro profissional que não seja da segurança pública que tenha tantas condições nessa situação. Olhem para isso, presidente Dilma, por favor, imploro, vamos votar essa PEC 300. Saxida e o Almassa, para a gente encerrar. Eu quero agradecer a todos os policiais pelo excelente trabalho que estão fazendo. Uma pessoa tem que ser muito corajosa para arriscar a vida por R$1.000. E eu, minha família, agradecemos sinceramente vocês e torcemos para que essa situação mude. A minha visão, a minha discordância não é do salário, já falei. Policial, para mim, é classe média. Eu apenas acho que a discussão tem que ser a nível estadual. Mas muito obrigado por arriscar a vida por nós. Almassa? Eu quero agradecer à TV Câmara por trazer esse assunto mais uma vez e reforçar o que o deputado falou. No dia 5 nós estaremos aqui novamente para pressionar legitimamente a votação da PEC 300. Nós queremos ganhar ou perder a PEC 300 lá na votação. Nós não queremos limitar a um jogo de governo, a um jogo de interesse e não levá-la à votação. E nós convocamos os policiais do Brasil a estarem presentes aqui no dia 5 e, se Deus quiser, sair daqui com uma notícia boa ou até partir para uma radicalização, uma coisa que a gente não quer, mas a gente vê que o Brasil está caminhando para isso. PEC 300 ou a greve nacional. Expressão Nacional chegou a fim. Agradeço a todos vocês pela presença aqui e agradeço a você de casa que nos acompanha sempre. A gente se vê na próxima terça-feira. Até lá.